Que The Flash mudou muito e para pior ao longo dos anos é uma coisa evidente para 90% das pessoas que assistiram desde a primeira temporada pelo menos. E olha que se ainda tem alguém desde a primeira temporada até aqui com a gente, essa pessoa é um guerreiro ou uma guerreira, porque a maioria largou mão na terceira temporada mais ou menos. Esse vídeo aqui não é pra dizer o óbvio, que The Flash virou essa porcaria que tá hoje, infelizmente. Na verdade, muita gente me pergunta há muito tempo quando The Flash começou a virar essa porcaria. E tudo bem que aí é uma questão que entra na opinião pessoal de cada um. Tem gente que ama a série até a terceira temporada e da quarta em diante não prestou. Tem gente que ama a série até a quarta temporada e da quinta em diante não prestou. E por aí vai, pra sexta, pra sétima, pra oitava e só agora na nona de fato não tá bom pra algumas pessoas. E acreditem ou não, para algumas pessoas The Flash tá maravilhosa até hoje. Pois é, complicado. Então no vídeo de hoje eu trago a minha opinião pessoal, a minha resposta para essa pergunta de quando The Flash realmente começou a dar o tiro no próprio pé e começou a ir para esse precipício que ela tá indo até hoje. Então sem mais delongas, vamos pro vídeo, solta a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos até Rabbit 2 aqui neste canal maravilhoso. Nós falamos sobre explicações e dúvidas de filmes e séries que englobam a cultura pop, principalmente ficção científica. E obviamente aqui você encontra as melhores dúvidas, explicações e reviews sobre a série do Flash. Para eu não ter que te encher o saco depois no meio do vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu like que me ajuda muito e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo futuramente. Pessoal, algumas pessoas podem pensar que a ruindade que se tornou The Flash é uma coisa que realmente aconteceu com o tempo. Não teve um episódio necessariamente que decretou que The Flash estava à beira do precipício. Bom, eu digo nas antigas temporadas, né? Porque nessa nona, o 9x06, The Allegra and the Cecile, deixou claro onde a série tá. Mas eu me refiro ao passado. Será que teve algum momento, pra mim pelo menos, que a série deixou claro que estava fazendo besteira, que não sabia mais o que estava fazendo e que estava estragando a história que ela tinha criado há 6 anos atrás? E pelo incrível que pareça para vocês, existe sim um episódio, ou melhor, uma cena que para mim foi o tiro no pé. Nessa cena, para mim, o Eric Wallace deixou claro que ele tinha pegado toda a evolução do arco das primeiras temporadas e havia jogado no lixo. Eu me refiro a nada mais nada menos do que a cena pós-créditos do último episódio da quinta temporada. Aquela cena em que a Gideon recebe atualizações da linha temporal e lá nós podemos ver o famoso e querido Jornal do Futuro. Aquele Jornal do Futuro que, mesmo para quem não é fã das HQs, ele foi o responsável por prender por pelo menos 5 anos ou mais até pessoas que viraram fãs, viraram amantes desta série que um dia já foi a melhor série de heróis já feita. Então, só ressaltando o fato de que para muita gente, por mais que a série tivesse seus momentos ruins e péssimos desde a terceira temporada até aqui, uma coisa mantinha a maioria das pessoas, ou uma boa porcentagem, ainda presa, que era o Jornal do Futuro. O dia em que o Flash desapareceria junto com o Flash Reverso numa batalha épica em Central City em meio a uma crise, numa explosão de luz, onde os dois voltariam no tempo para aquela noite e travariam a batalha de suas vidas, onde o Barry teria que salvar o eu dele criança, dando início à linha temporal que a gente conhece até hoje. Podem falar o que quiser, era isso que ia acontecer naquele jornal de 2024, nada mais, nada menos. E o dia em que aquele jornal recebeu uma atualização temporal e mudou a data de 2024 para 2019, fazendo com que muitos de nós ficássemos felizes em pensar que a famosa crise das infinitas terras finalmente iria acontecer e o grande destino do Flash desaparecer na crise iria finalmente se concretizar. Só que alguns de nós, no caso eu, na hora que eu vi aquilo, eu fiquei extremamente preocupado. Porque pensa comigo, nós acompanhamos as aventuras do Velocista Escarlate por 5 anos, sabendo que em algum momento do futuro uma crise iria acontecer, reunindo os heróis mais poderosos da Terra numa batalha incrível contra os Demônios da Sombra, liderados pelo Flash Reverso, liderado pelo Anti-Monitor. Praticamente esse seria o final da série, não teria outro final. Nós sabíamos que podia acontecer o que for com The Flash, isso tinha que acontecer em algum momento da série. Tanto que todos os episódios, desde a primeira temporada até o final da quinta, em que o
Barry aparentava morrer ou que alguma coisa muito grave iria acontecer com ele, a gente já sabia que não ia ficar daquele jeito, que eles iam arrumar uma solução, que eles iam arrumar um jeito de consertar tudo, porque em 2024 o Flash teria que desaparecer na crise com o Flash Reverso. E aí, pessoal, quando eu digo que The Flash deu um tiro no próprio pé com a questão da mudança da data do jornal, é porque eles simplesmente conseguiram criar o pior crossover que eles podiam ter feito. Eu não sou fã de Elseworlds, eu já não gosto muito daquele crossover por conta do traje horrível do Flash e da história meio ruim que eles criaram para resolver a situação, por assim dizer. Só que aí veio Crise das Infinitas Terras. E eu sei que muita gente que está assistindo esse vídeo pode dizer que ele foi um dos melhores crossovers, talvez o melhor, ou que essa própria pessoa tenha gostado. Tudo bem, são opiniões, eu respeito, não tem problema nenhum. Só que para mim, Crise das Infinitas Terras, na verdade se chama Crise das Infinitas Decepções. Porque primeiramente que esse crossover tenta se sustentar com participações, cameos, especiais. Nós tivemos o Lucifer, nós tivemos o Superman do Brandon Routh, nós tivemos alguns personagens de séries e filmes de televisão antigo e também nós tivemos o Tom Welling retornando no seu papel na Terra de Smallville. E eu admito que foi muito legal ver o Lucifer, na Terra 666. Foi muito legal ver o Brandon Routh também como Superman do Reino da Manhã na Terra 96. Só que o que o pessoal tava mais esperando para ver era o Tom Welling como Superman na Terra 167 de Smallville. E eu não preciso nem dizer pra vocês que a aparição dele foi repugnante, foi ridícula, foi desnecessária, não porque o roteiro foi ruim. Seria muito fácil poder dizer que foi isso, mas sim porque foi decepcionante. Ver uma pessoa que você considerava um ídolo, uma pessoa que fez parte da sua infância, da sua adolescência, que protagonizou uma série com 10 temporadas, chegar numa aparição depois de 10 anos, por assim dizer, e falar que abriu mão dos poderes. Imagina só, daqui a muitos anos o Grant Gustin volta como Flash numa participação especial, só que ele não é o Flash, ele abriu mão da velocidade dele para ver com a Iris, para ter filhos e não sei das quantas. Isso com certeza iria irritar e chatear muitas pessoas, Pois é, foi o que aconteceu comigo quando eu vi a questão do Tom Welling. Não querendo me expandir muito nessa questão, mas como eu falei para vocês, foi um crossover que dependeu apenas de participações especiais. Porque 90% do crossover foi perda de tempo dentro da Wave Rider, onde eles não faziam nada. Só teve realmente 2 lutas, a primeira até que foi boa, a segunda foi uma bosta. Porque nem para ter a decência de colocar um céu vermelho, dando a entender que é a crise que tá voltando e tal, eles tiveram a decência de fazer. E a decepção mais importante daquele crossover, pessoal, a Crise das Infinitas Terras não era um crossover de Arrow. Não era pro Oliver Queen, o Espectro, ser o protagonista. Era um crossover para o foco ser no Flash. Eu lembro que há uns anos atrás, quando saiu o crossover, eu fiz um vídeo desabafando, teve até gente que veio falar assim pra mim, essa crise foi pro Oliver. E eu sinceramente queria entender aonde que estava escrito que aquilo ia ser pro Oliver. Aonde que foi prometido que a crise onde o Flash desaparecia no jornal de 2024 ia focar no Oliver Queen. Não ia. E o problema daquele crossover não foi nem não ter focado no Flash, foi ter praticamente deixado o cara de escanteio o tempo todo. Aquele crossover pro Flash e nada são praticamente a mesma coisa. Só que eu ainda tinha esperança que em algum momento de algum dos episódios da crise iria aparecer o Flash Reverso liderando o Demônio das Sombras, iria ter a grande luta e o Flash teria que voltar no tempo, salvar ele mesmo e depois talvez retornar para o futuro, criar um novo multiverso. A gente não sabia exatamente o que queria acontecer. Aí simplesmente, num dos episódios depois que todas as terras foram destruídas, com a narração do Ryan Choi, é dito mais ou menos o que aconteceu com cada herói. E é dito que o Flash, ele simplesmente desapareceu. Ai, meu pai amado, tá difícil. Aí a gente já começa a estranhar. Como assim o Flash do nada desapareceu? Aí o episódio mostra que o Flash tentou entrar na força de aceleração para ver se conseguia voltar no tempo ou algo do tipo durante 10 segundos. E que ele correu a Mach 10, Foi muito complicado por conta que não tinha mais nenhuma terra e tudo mais. E aí é dito por todo mundo lá que ele sumiu há meses, sendo que para ele foi há 10 segundos atrás. E isso, meus queridos, foi um maravilhoso desaparecimento do Flash que o Eric fucking Wallace criou pra gente no crossover do Oliver Queen, do Espectro. Então assim, pessoal, nós esperamos 6 anos para ver o grande momento em que o Flash iria voltar no tempo, iria lutar contra o Flash Reverso, iria salvar ele criança, para chegar naquele crossover chamado Crise das Infinitas Terras,
e ser uma completa bosta, uma completa decepção, um completo desrespeito total com os fãs de The Flash. Só que aí que tá, o crossover, ele foi uma decepção pra quem é fã de Flash. Pra quem é fã de Arrow, deve ter adorado. Pra quem é fã de Supergirl, deve ter adorado. Pra quem é fã de Lendas da Manhã, pode ter adorado também. Assim, eu gosto de Raio Negro, eu gosto de Lendas da Manhã, eu gosto de Batwoman, né? São 3 séries que eu assisti, que eu gostei bastante, que eu terminei. O Arrow é um personagem que eu nunca me interessei muito, apesar de saber que a série dele é muito boa. E Supergirl, infelizmente, é uma série que, por mais que a atriz seja maravilhosa, eu não gosto dessa série. Pra mim é muito ruim, enfim, minha opinião. Então, pra quem é fã do Arrowverso inteiro no geral, ter esperado tanto pra ver um crossover daqueles deve ter sido muito satisfatório. E pra quem é fã de The Flash e queria ver o Flash desaparecendo na crise do Jornal do Futuro do Flash, deve ter sido um belo tapa na cara de deixar a marca até hoje. Se eles não queriam fazer o desaparecimento do Flash naquele crossover, a luta contra o Flashverse e tudo mais, por que carambolas eles fizeram questão de mudar a data do jornal de 2024 para 2019? Porque depois que a crise acabou, a maioria dos fãs de The Flash ficaram tipo, tá, e agora? O jornal acabou, o desaparecimento não aconteceu, eu fui enganado por 6 anos, o que acontece agora? Aí veio a 6ª temporada, aí veio a 7ª temporada, aí veio a 8ª temporada, e agora nós estamos na 9ª temporada. Obviamente que eu não posso falar por todo mundo, mas eu digo, pra mim pelo menos, a minha motivação de ter aguentado todos os problemas que The Flash passou ao longo dos anos, era pra ter visto aquela luta, era pra ter visto o Jornal do Futuro, era pra ter visto o grande desaparecimento do Flash. E isso nunca aconteceu. Na verdade, eles pegaram o que era pra ter sido isso, deram uma desculpa esfarrapada que era pro Flash morrer na crise, mas aí foi o Flash da Terra 90 que morreu, que não tinha nada a ver com o arco do Jornal do Futuro. Aí depois eles inventam que o protagonista da série é o Spectre, o Oliver. Tudo bem que a cena dele recriando o multiverso é muito legal, só que aquele crossover veio muito cedo. Não era pra aquilo ter acontecido naquela hora. Léo, mas você tá sendo muito injusto. Algumas séries iriam acabar. Se não fosse naquele momento, nunca mais iria acontecer. Tá bom então. Sendo assim, fizessem outro crossover. Não pegassem a crise que era predestinada desde a primeira temporada pro Flash, naquele episódio em que o Harrison Wells, o vulgo Gilbert Thorne, mostrou o jornal em que o Flash desapareceria numa crise 2024 com o Flashverso, que foi justamente o que prendeu muitas pessoas a assistirem The Flash, mesmo nos piores momentos, não pegasse tudo aquilo que a gente estava esperando, ansioso pra ver, e alterasse tudo de última hora e fizesse uma bosta, como eles fizeram. Eu não perdoo nem o Greg Berlanti, nem o Eric Wallace por tudo que aconteceu naquela crise, até porque tem muita gente que fica brava até hoje com youtubers e pessoas falando que os 3 Supermans em cena, né, que era o Tyler Hoechlin, o Brandon Huff e também o Tom Welling não apareceu, sendo que quem prometeu isso foi o Greg Berlanti, presidente da CW, criador do Arrowverso inteiro. E não esquecendo de mencionar também que, se eu não me engano, no último teaser da crise, foi colocado a porra do Flash em reverso no trailer da crise. Então assim, pessoal, foi um crossover que dependeu de marketing enganoso, não entregou nada do que prometeu, e até hoje eu não perdoei o que eles fizeram por conta disso. E vocês podem pensar que eu tô exagerando um pouco dizendo que a queda de The Flash gira em torno deste crossover. Claro que a 3ª temporada tem problemas, claro que a 4ª temporada tem problemas, claro que a 5ª temporada tem problemas, mas foi na 6ª temporada que eles decidiram pegar uma coisa que era pra ser lá na 10ª temporada, na última temporada, porque The Flash começou em 2014, e o jornal dizia que o Flash iria desaparecer em 2024, dava exatamente 10 anos de tempo pro cara ter as aventuras, ter o amadurecimento, para chegar na 10ª temporada e ele desaparecer numa crise. Tudo bem que nunca foi dito no Jornal do Futuro que era a crise das Infinitas Terras. Afinal de contas, nós tivemos a crise na Terra X, existe a crise das Infinitas Terras, existe a crise final, então podia ser outra crise que eles poderiam ter adaptado pro jornal ou pro crossover? Poderiam muito bem ser crises totalmente diferentes. Mas eles fizeram questão de mudar a data do jornal, dizendo que a crise do Flash seria naquele crossover. E aí depois desse crossover, pessoal, The Flash perdeu seu rumo. The Flash não sabia mais pra onde ir, se continuava reto, se ia pra esquerda, se ia pra direita ou se voltava. E aí eu afirmo pra vocês, o caminho que a série escolheu não foi nenhum desses. A série começou a cavar buraco pra baixo, começou a quebrar o asfalto e descer, e descer, e descer, e descer, até o fundo do poço que ela tá até hoje. E se vocês vierem me perguntar se, independente de tudo o que aconteceu de errado com The Flash, o final da série tem como ser a grande promessa desse arco do Jornal do Futuro,
do desaparecimento do Flash e da luta no passado, se isso daí ainda pode acontecer, recentemente o Grant Gustin deu uma entrevista ao TV Line e ele comentou sobre como ele gostou do fato do Eric Wallace fazer um belo trabalho juntando e concluindo pedaços de arco que estavam pendentes na primeira temporada nos minutos ou episódios finais desta última temporada. E o Eric Wallace mesmo já confirmou, pessoal, que o arco final de Flash vai ter a ver com os eventos do episódio 1x17 da primeira temporada. Se é 1x17 é óbvio que é da primeira temporada, né, tapado. E nesse episódio que eu já trouxe aqui pra vocês várias vezes, é o episódio que mostra a luta no passado da perspectiva do Flash reverso, do Matt Letscher. E o que falta pra gente agora é ver essa mesma luta no passado acontecendo, que de acordo com o Grant e de acordo com o Eric Wallace, isso provavelmente vai acontecer, até porque na mesma entrevista o Grant falou que os pais dele, a mãe e o pai dele, vão ter um papel importante também no roteiro da última temporada, que na hora que ele leu as falas e o roteiro da cena, ele se emocionou muito. Então, juntando tudo isso, com certeza nós vamos ter um confronto final no passado, isso praticamente vai acontecer. Até porque, de acordo com as teorias de muitos fãs, o episódio intitulado New World Parte 1 e New World Parte 2 vai possivelmente trazer a linha do tempo do Flash original. Só que obviamente que vai ser o nosso Flash que vai estar no lugar dele, né? Não vão trazer aquele Flash que não aparece há 9 anos, por assim dizer. E aí, nesse novo mundo, os pais do Barry provavelmente vão estar vivos, e aí no final de tudo, ele finalmente vai voltar no tempo com o Flash Reverso, como se fosse a primeira vez que aquilo acontecesse, pra poder matar a mãe dele, salvar o garoto e, enfim, tudo que a gente já sabe até lá. Só que assim, pessoal, apesar disso tudo acontecer, muito provavelmente o Jornal do Futuro indicando que ele ia desaparecer em 2024, que agora seria em 2023, não vai mais voltar. Mesmo com a roteirista de The Flash tendo postado lá umas lembranças no Instagram dela, colocando um jornal, dizendo que a crise aconteceu, que o Flash desapareceu e tudo mais, naquele jornal também constava Red Skies, né? Que é céu vermelho. E aí o que acontece? A gente viu que infelizmente o céu vermelho foi adaptado na porcaria do arco da Red Death. Tanto que a Iris ganhou o Pulitzer justamente por escrever o artigo Red Death sob céus vermelhos. Então provavelmente, pessoal, o Jornal do Futuro ele não volta, ele provavelmente não vai acontecer. Me parte o coração saber disso, porque eu queria muito que chegasse o dia em que o Flash iria desaparecer, ele abrisse aquele jornal e falasse, chegou a hora, vamos pra luta. E aí finalmente o jornal fosse publicado, dizendo que o Flash realmente desapareceu em meio a uma luta contra o Flash Reverso, e só alguns dias depois ele conseguisse retornar. A gente queria ver a merda acontecendo e depois vinha a solução. A gente não queria simplesmente que a série desse um jeito de contornar esse jornal como eles fizeram. A gente queria ver isso acontecendo, a gente merecia ver isso acontecendo. Mas infelizmente a gente provavelmente não vai ter o Jornal do Futuro e a gente só vai ter a luta no passado. E olhe lá se vai ser do jeito que a gente quer, com os dois com trajes de couro, como tinha que ser. Você vê que nesses últimos episódios que saíram, deu pra ver que a câmera tá mostrando que o traje do Flash das primeiras temporadas ainda tá lá no manequim do Stan Labs. Eu já falei pra vocês, por mais que muita gente duvide que isso vai acontecer, eu ainda tenho fé que no último momento da luta, o traje do Flash vai estar danificado e ele vai ter que pegar o da primeira temporada para conseguir resolver tudo. Mas enfim, pessoal, praticamente o vídeo vai ficando por aqui. Foi apenas a minha opinião, o que eu acho que realmente estragou The Flash e fez a série chegar onde ela tá. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você discorda de mim? Você tem uma outra cena que pra você foi o limite? Deixa nos comentários e vamos debatendo, tá ok? Muito obrigado de coração a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo.